Olá, estamos aqui em mais uma edição do GV Brasil Cast. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. É um amigo, é o professor Iranilson Mota. É uma grande honra ter você aqui no nosso podcast, professor Iranilson. Maravilha. Obrigado, Juliano, pelo prestígio, pelo privilégio de poder participar desse projeto tão importante, né, que vem sendo empreendido não só aqui no Tocantins, mas também no Brasil afora. Eu que agradeço. Eu sei que você dispensa comentários, né, apresentações. Você é uma pessoa muito conhecida no meio empresarial, no meio do associativismo e também no meio acadêmico, né? Mas eu gostaria de ler um pouquinho. Eu não consigo ler tudo porque então todo o nosso podcast vai ficar comprometido pelo tamanho do currículo. Mas eu quero, por favor, ler alguns pontos aqui. Iranilson Mota, ele é doutorando em administração pela Universidade de São Lourenço, Unisal, mestre em gestão empresarial pela Universidade Autônoma de Assunção, no Paraguai, fez MBA executivo em liderança e gestão empresarial no IPOG, pós-graduado em empreendedorismo pela Universidade do Tocantins, é graduado em administração pela Faculdade Objetivo, é professor de graduação, de pós-graduação, consultor, educador, empresário, também no associativismo foi vice-presidente da CIPA, é superintendente da FACIET, foi presidente do CRA, Conselho Regional de Administração. Nós sabemos que tem uma trajetória grande para ter um currículo desse tamanho. E eu gostaria de começar esse bloco, não vou falar professor Iranilson pela nossa intimidade, Iranilson, gostaria de começar, que você contasse um pouco da sua história, porque muitas pessoas conhecem, mas algumas pessoas da nossa audiência não conhecem. Eu gostaria muito de você falar um pouco, você é da onde, né, para você chegar até aqui, qual foi a sua escalada, como você foi construído, porque eu tenho certeza que foi uma escalada forte para chegar aonde você chegou. Perfeito, obrigado pela oportunidade. Como você estava lendo aí, passa um filme na cabeça da gente, né? Porque, na realidade, você ter essa formação e ter essa caminhada, ela sempre foi pautada através de muito empreendedorismo. Eu sempre tive essa pegada empreendedora, essa veia empreendedora, em função daquilo que eu herdei dos meus pais, né? E meu pai sempre trabalhou na iniciativa privada, sempre teve empresa, sempre teve negócios. E aí, em função da gente poder admirar o nosso velho pai, a gente teve essa veia. E a minha mãe, como professora, aposentada já hoje como professora, mas a vida inteira como professora. No Tocantins? No Tocantins, como educadora. Isso fez com que eu pudesse ter essas duas características, né? Então, eu sou natural de Araguatins. Né? Bico do Papagaio. Bico do Papagaio, né? A maior densidade demográfica ali do Tocantins. E eu nasci e cresci na beira do Rio Araguaia. Então, quem é beiradeiro, quem nasceu em beira do rio, sabe que nós somos privilegiados em alguns aspectos, né? Sobretudo no aspecto aventuras, né? E você ter uma infância totalmente regada com alguns adjetivos de natureza, enfim. E ali, na minha infância, por que eu falo que eu sempre procurei ter essa veia empreendedora? Porque desde a minha infância, eu sempre procurei fazer atividades que pudessem gerar aspectos de desenvolvimento econômico, né? Então, eu cheguei a vender tomate, eu cheguei a vender litros de garrafas de bebidas, né? Então, naquela época, a gente acumulava as garrafas, né, dos amigos, dos vizinhos que bebiam. A gente acumulava aquilo lá para a gente levar lá no Seu Vicente, botar no carrinho de mão e ia vender a garrafa. Bacana. Né, para a gente poder gerar as pequenas receitas. E eu tive um momento muito bacana, assim, que eu lembro com muito saudosismo, já que você me fez lembrar um pouquinho do meu histórico, né, onde eu fiz um diferencial para engraxar sapato. Eu tinha lá 7, 8 anos e eu tinha um padrinho, né? E eu tive a ideia de pedir a esse padrinho que ele pudesse me presentear uma caixa de sapato. Eu fiz um pedido para ele, né? E ele falou assim, não tem problema, eu vou te presentear com essa caixa de engraxar sapato, porque ele tinha uma empresa que produzia móveis, aquela coisa toda. Mas ele falou para mim, nada sai de graça, tu tem um preço. Né? Então a metade do valor da caixa foi o presente, a outra metade eu tive que pagar. Então eu tive que pagar já com o meu ganho em cima daquele processo, né? E o interessante é que naquela época eu era bem magrinho, né? Naquela época eu era bem magrinho, né? Bem franzino. E a caixa de sapato que ele me deu é uma caixa grande. Então você imagina eu carregar aquela caixa de engraxa de sapato nas costas. Já com compromisso financeiro. Já com porque compromisso. Você é um empreendedor, né, que já pegou um empréstimo no banco, mas não foi no banco, foi com o seu... com o padrinho, né? Que subsidiou parte, né? E outra parte você teve que pagar e teve que ralar para poder fazer isso.
E o mais engraçado é que eu tinha alguns colegas que também engraxavam, né? Então eu ficava vendo eles já ganhar um pouquinho do dinheiro dele, eu também queria ganhar o meu. Agora, uma coisa é você sonhar, outra coisa é você realizar. E ali eu não dava conta de carregar aquela caixa. Então eu tive uma ideia, né, de ir na oficina do meu pai. Meu pai tinha uma empresa em Araguatins, que era uma oficina mecânica. E lá eu fui conseguir alguns rolamentos de carro e botei 4 rolamentos ali Legal. na caixa de ingresso de sapato, mas uma correia e saía puxando aquela... Resolveu o seu problema. Exatamente. Empreendi até no transporte da caixa ali, né? E o mais interessante é que a chacota era muito grande, porque todo mundo falava, lá vem aquele moleque do caixão, né? Parecia um caixão tão grande que era a caixa de ingresso de sapato. E no interior não era asfalto na época, era o calçamento de bloquete. Então realmente fazia muito barulho quando você passava ali, né? E acabava sendo motivo de chacota pelos próprios colegas. Poxa, se nós estamos com essa caixa, nós temos mobilidade, estamos engraxando um pouco, imagine você, até você chegar lá já ganhamos o cliente. Então tinha o freguês, né? Que naquela época chamava freguês. Mas não tinha o mesmo barulho seu. Pela estratégia de Não marketing, você tinha estava fazendo mais barulho que ele. Exatamente, Chamando a chamava atenção. né? Mas o que ficou marcado, que eu queria compartilhar contigo e com nossos, né, web espectadores também e telespectadores, é que eu tive um insight, assim, umas coisas que vêm na vida da gente, e até hoje a gente guarda isso com muito saudosismo. O que acontece? Eu atendi uma pessoa, que era um amigo do meu pai, na oficina, e ele falou assim, ó, eu não tenho tempo para engraxar o meu sapato. E de fato, as pessoas, né, todo mundo correndo, aquela coisa. E a minha região é uma região produtora de gado também. Então a maioria das pessoas tinha botas e muito sujas. Bota com sujas de merda de gado, da fazenda, da chácara, que as pessoas iam, aquela coisa toda. E aí ele falou assim, não, mas se você quiser engraxar o sapato, vai lá em casa. Minha esposa está lá, dá um jeito para engraxar aquele que eu não estou usando. Eu fui lá fazer a experiência, né? Meio que achei meio estranho, porque o hábito era o quê? Engraxar o sapato no pé do cliente, né? Então eu fui lá, chego lá, a esposa me atendeu com muito carinho. E ela falou, nossa, ainda bem que meu marido pediu para você vir, dá uma olhada aqui. Quando eu olhei, tinha lá 9 sapatos e botas para engraxar, para lavar, para fazer o cuido. E quando eu terminei, ela falou assim, se você tiver tempo, ainda tem alguns sapatos meus aqui também para limpar e para engraxar. Então, de cara, eu já engraxei ali uns 16 sapatos. Na linguagem da nossa região, você lavou a égua. Já lavei a égua, exatamente, né? E foi interessante porque ela falou assim, ó, eu tenho aqui esse, eu queria muito fazer engraxar, mas ele tá com a correia, né, com problema e tal. Eu falei, não, mas se a senhora quiser, eu levo para arrumar. O meu vizinho, que era o seu Nivaldo, era um sapateiro, né? Ele arruma também. Aí ela falou, não, se você puder levar, meu filho, te agradeço. E nesse intermédio, além de poder ficar a tarde toda ali, porque era no contraturno da escola, eu ainda consegui indo lanche. 0800, né? Então ela foi lá ver um lanchinho, um suquinho, né? Meu filho, isso aqui é um lanchinho, né? Então foi interessante. E eu levei essa sandália dela pro sapateiro arrumar e ele falou, meu filho, se você trouxer, cada vez que você trouxer aqui, eu te pago uma gorjeta, né? E assim foi virando outro negócio. um outro negócio, que é uma comissão. Hoje é comissão, né? Comissão, Hoje é mas comissão. pelo seu movimento lá atrás, pela sua veia empreendedora, você já começou. E quando você se movimentou, as coisas começaram a acontecer. Exatamente. Isso ainda em Araguatins. Em Araguatins, quando ela tinha 8, 9 anos. 8, 9 anos. Quando você veio para Palmas? Então, aí só para ilustrar, né? Eu acabei sumindo um pouco do cenário de engraxar sapato dos meus colegas. E eles falavam, o que você está fazendo, cara? Sumiu, não estava engraxado. Foi pelo contrário, eu estou engraxando muito mais do que eu. Né? E aí me explica como é que é esse negócio, porque a gente tinha o telefone fixo nas casas, né? Então as pessoas, eu anotava num papelzinho e aquela senhora ligava quando precisava, então passou a ligar. Chegou um certo ponto que tinha muito, eu não dava conta de atender os clientes, os fregueses, né? Então eu comecei a chamar um outro colega para me ajudar. Chegou um certo ponto, eu tinha lá, todos os meus colegas trabalhavam comigo por uma única chamada de telefone que era na minha casa. 325 12 Você fez um call center ali, uma central call de venda, né? Em cima disso, você criou a franquia, né? Você tinha uma participação, uma comissão em cima do faturamento deles. Exatamente. E aquilo já foi estabelecido. Enquanto o pessoal estava pensando em fazer franquia, você já estava pronto ali. Exatamente. E o mais interessante, Juliano, é que quando você assume uma liderança de qualquer área, de qualquer função ou de qualquer estratégia, você é muito criticado. Até as pessoas conhecerem o que você tem a oferecer, que foi o que aconteceu. Meus colegas me criticavam, porque eu depois tinha sumido e tal, mas na realidade eu já estava de um outro negócio que acabei dando oportunidade para todo mundo. Eu vejo hoje, com o conhecimento que eu tenho, um monte de princípios ali atrás, que ninguém ensinava, que ele veio de forma natural. Princípios do empreendedorismo, princípio de marketing, princípio da liderança servidora e poder chamar os colegas para trabalhar comigo. Repartir o pão. Repartir e dividir o trabalho.
Bom, feito isso, eu tive a oportunidade de encerrar minha vida em Araguatins, terminando o ensino médio. Eu fiz o curso técnico em agropecuária e logo depois eu vim para Palmas com meus pais. Meu pai trouxe a oficina dele para cá, a oficina mecânica para cá, os filhos vieram todos para estudar. E falou: meu filho, eu tenho que levar você para a capital para estudar. E assim nós viemos para cá. Então, vindo para Palmas, eu tive a oportunidade de fazer a faculdade de administração. Na faculdade Objetivo, fui aluno da primeira Isso em turma, que né? ano que você veio para cá, Nós Iranilson? viemos para cá em 2095, 95. exatamente, 5 de janeiro de 95. Então, de certa forma, somos os pioneiros aqui Pioneiro de também, né? Palmas. Pioneiro. Os pioneiros. E aqui eu tive que fazer de tudo, porque a atividade como técnico agropecuário não me permitia gerar uma receita como eu gostaria. Então, acabei fazendo inseminação artificial bovina, fui fazer enxertil de planta, fiz vários trabalhos ligados à área técnica e também exercendo a profissão do meu pai, que eu tive que aprender aqui, que foi a atividade de mecânico, de fato. Então, me tornei um mecânico, onde eu fazia parte de manutenção de pequenos veículos, né? Meus irmãos mais velhos já eram mecânicos profissionais, já de fechar motor de carro, não sobrar um parafuso, né? Eles já eram mecânicos de fato. Mas eu acabei fazendo os serviços básicos dessa parte da mecânica até eu entrar na faculdade. Por isso que eu falo para você, universitário, você aluno que está nos assistindo, você que quer fazer a faculdade é um divisor de água. O estudo como um todo é um divisor de água de todo mundo, né? Porque foi a partir daí que eu fui fazer administração e eu consegui um estágio no Ministério do Trabalho. E dadas as características minhas dentro do ambiente de sala de aula, o comportamento, a atitude, o desenvolvimento, o comprometimento e as amizades que eu gerei, o network que eu gerei, me Eu permitiu... vou pedir um pouquinho, porque essa história está muito boa. Tá? E você me perdoe por ter que interromper ela, porque eu gostaria de ouvir com mais profundidade. Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas eu gostaria de dizer o seguinte: nós estamos falando aqui sobre uma etapa que ela é muito importante, que foi o divisor de águas da sua carreira. E como eu li primeiro o seu currículo, o que eu quero dizer é o seguinte: ninguém chega aqui por acaso. Daqui a pouco, vamos para o intervalo, você vai poder saber um pouco mais sobre a história do professor Iranilson Mota. Aumente os resultados da sua fazenda com o uso de tecnologias inovadoras nos controles financeiros, na produtividade e na lucratividade. Desenvolvemos soluções de gestão para o agronegócio, para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Na Agro 365, sua fazenda está na palma de sua mão. O produtor poderá gerenciar quantas fazendas quiser em um só sistema. Crescimento e a melhoria da performance de suas propriedades. Somos o seu parceiro para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Agro 365, soluções para o campo. Voltando agora, vamos retomar a nossa conversa. Iranilson, você estava falando sobre a questão do divisor de água quando você veio para Palmas, quando você entrou na faculdade. E mais uma vez me perdoe por ter te Perfeito. interrompido aqui, mas por favor, continue aí que a história está bem interessante. Perfeito. Então, o que acontece? As oportunidades vêm para quem está preparado. Isso meu pai sempre falava: meu filho, o cavalo selado só passa uma vez. O que é o cavalo selado? É a oportunidade. Você vê a oportunidade quando você está preparado. Então, meu pai me deu a oportunidade para que eu pudesse fazer essa faculdade. E logo no primeiro período eu já consegui fazer um estágio no Ministério do Trabalho. E através do network, das relações ali dentro, eu conseguia passar numa seleção de emprego para o Bradesco. Então, eu fui funcionário do Bradesco durante um bom período. Tive uma carreira meteórica ali dentro, todos os cargos possíveis eu pude crescer. E como tudo na vida tem início, meio e fim, eu optei por sair do banco já depois de uma maturidade bancária, porque eu não queria deixar o Tocantins. Essa é a realidade, né? Eu tinha que assumir uma agência em Ceilândia, em Brasília, que me foi ofertada, mas eu optei por ficar no Tocantins até mesmo por prestigiar meu pai e minha mãe, que ainda hoje moram aqui com a gente, né? E a gente poder prestigiar a família. Uma coisa interessante, olha só, a veia sua empreendedora, ela pode ser observada desde o início. Se eu acompanhei bem a história, veio lá com o empreendimento de engraxate, que depois foi virando um business um pouquinho mais forte, ainda como quando criança. Depois você foi ser técnico de agropecuária, isso talvez motivado até pela região onde você estava, que ali tem a pecuária forte. Depois disso também teve que aprender a profissão do seu pai ali para poder também ajudar no negócio do pai. E aqui você enveredou para um outro caminho, né? Você foi para a faculdade de administração, você entrou numa carreira financeira, em bancos.
Tá? E sua vida não parou por aí. Por que eu faço questão de ressaltar isso? E até um dos motivos, né, de ter convidado você a participar do podcast é porque a sua história nos inspira, né, e com certeza vai inspirar muita gente. E entender que nada é de imediato. Como você bem colocou, existem princípios que foram trabalhados ao longo do tempo para que essa sua carreira ela pudesse ser sólida, para que você pudesse chegar onde você chegou até agora e com certeza vai chegar em lugares muito mais altos, né, dentro daquilo que você se propôs a fazer. É isso mesmo, né? E depois desse processo, você saiu do banco e você não parou por aí, você foi empreender. Exatamente. Então, assim, hoje eu tenho 20 anos de carreira profissional como administrador, né? E eu decidi na minha vida seguir em duas frentes de trabalho. Uma delas é a vida acadêmica, então eu tive que estudar ainda mais, né? Fiz pós-graduação, fiz MBA, fiz o mestrado, estou concluindo doutorado em administração. A minha carreira acadêmica foi toda pautada na área de negócio, administração, empreendedorismo e liderança. Certo. Enquanto isso, eu continuei a minha vida de executivo, né? Então, saindo do banco, fui para a Saneatins, fui executivo lá na área da qualidade, depois fui para o SESI, um curto período também como gestor na área de planejamento, orçamento e gestão. Legal. E depois fui empreender com a minha própria empresa. Então, eu tenho 20 anos que eu trabalho 3 turnos, amigo. Nada vem de graça, né? Nada é de graça, né? Durante o dia como executivo, à noite como docente, como professor. E aí eu comecei a desenvolver, através da minha empresa, estratégias de formação e desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico. Então, eu comecei a desenvolver treinamentos de oratória, né? Então, passei a treinar líderes de todo Tocantins, porque as pessoas veem você falando em público, pô, legal, gostei, você fala bem, me ensina a falar em público também. Então, eu desenvolvi essa metodologia do programa Oratória Mais, para poder atender inicialmente a faculdade a qual eu lecionava, e depois abrir isso para o mercado. Bacana, então você tem um curso de Oratória Mais, ensinando as pessoas a como falar em público. Perfeito. Mas isso antes mesmo. disso, você falou o seguinte, até para as pessoas que estão nos ouvindo, para a audiência, nada vem por acaso e nada vem de bandeja. Tem suor, tem obstáculos, tem dificuldade. Desde o início teve pessoas que tentaram minar, né? Desde quando ele era engraxate, tentaram minar, começaram a criticar, mas ele perseverou e chegou aonde ele chegou. E isso foi se desenvolvendo, esse dom, e você criou esse curso. Né? Fala um pouco mais sobre esse curso Oratória Mais, que ele é muito interessante. Exatamente. Esse curso me permitiu, quando eu fiz um MBA executivo em liderança, isso me permitiu a compreender a grande necessidade do ser humano em liderar. Só que para você liderar, você precisa aprender a se comunicar com as pessoas. E a partir daí eu vi a oportunidade. Né? Na faculdade a qual eu lecionava, né, eu trabalhava nos cursos de administração, ciências contábeis e no curso de direito. Certo. E eu passei a desenvolver uma oficina chamada Oratória para os alunos do 10º período do curso de direito. O cara estava saindo para ser advogado e precisava dessa necessidade. Juntando a esse aspecto da liderança, eu fui identificando a necessidade. Tem muitas pessoas, Juliano, que ao longo dos seus depoimentos, e eu me tornei também um coaching, né, na área, eu desenvolvi mentorias na área de qualidade de vida, né, de propósito de vida também, e as pessoas falam, cara, eu deixei de assumir cargos importantes pelo medo de falar em público. E o medo de falar em público não é privilégio de poucos, é muita gente que tem essa necessidade. Ele diz que tem uma pesquisa que os 2 maiores medos, um primeiro é da morte, o segundo é de falar em público. Exatamente, exatamente. E outra coisa, então os líderes de hoje, em diversos níveis, líderes da área da saúde, da área da engenharia, né, da área da arquitetura, até na área da docência. Às vezes a pessoa tem uma habilidade muito boa de tocar uma sala de aula, mas quando coloca ela para falar para uma plateia maior, ela treme a base. Então, eu vi essa oportunidade e comecei a desenvolver isso, não só aqui no Tocantins, mas também fora do estado. Do estado. Então, é interessante porque a questão da comunicação, ela faz toda a diferença em qualquer profissional. Seja empresário, seja um executivo, seja em qualquer área, ela te projeta. Exatamente. Você saber falar bem, ela abre portas. Exatamente. Isso me permitiu, aí Sim. já conectado nisso que você está falando, isso me permitiu a ser convidado. Então, eu fui convidado, né, pelo presidente Fabiano do Vale a ser diretor da CIPA. Bacana. Então, lá eu fiquei por 12 anos como diretor, assumi vários cargos, até ser eleito como vice-presidente, assumi a entidade durante curtos períodos, em função da ausência e de licença do presidente. Fui eleito também presidente do Conselho Regional de Administração, em função também dessa capacidade, dessa habilidade, desse empreendedorismo.
Lá também eu pude servir, porque são atividades voluntárias. Aí você foi entrando, então, no associativismo. Quer dizer, Exatamente. então é o seguinte, você vem de uma trajetória empreendedora, em determinado momento você enxerga essa oportunidade, essas habilidades que foram desenvolvidas ao longo do tempo te projetou, te trouxe visibilidade, você começou a transferir esse conhecimento para outras pessoas, e aí você entrou em uma outra jornada paralela, que é de servir, porque você está dentro de um processo de associativismo, você está servindo, você não recebe ali para estar ali. Exatamente, Né? exatamente. E você começou a enveredar também por essa área. Exatamente. Tá? Então, você passou por a CIPA. Então, aí eu fui servir por 12 anos na CIPA como diretor. Sim. Depois eu fui vice-presidente da Associação de Materiais de Construção, a Comac, através do convite do Ivan, né, da Ferpan, um grande amigo, grande parceiro. Mas só faltando um pouquinho, você foi convidado porque você também tinha uma empresa que também trabalhava na parte de construção. Do segmento, Não, só pelo pouco que a gente está conversando, né, eu sei que é muito curto o nosso podcast. Eu vou ter que trazer pelo menos uns 3 ou 4, só pelo tanto de história que você tem. Tá? Mas vamos lá. Então... Fui também para o segmento de matéria de construção, também tinha uma fábrica de pré-montagem, por isso que o Ivan convidou. E depois, na área, em função da minha formação como administrador, como acadêmico, né, como pesquisador na área, eu escrevi um livro, né, chamado Estudo do Perfil Empreendedor dos Administradores do Tocantins. Depois eu fui eleito presidente do Conselho Regional de Administração Tocantins e ali empreendi um trabalho com todas as universidades do estado. Hoje eu tenho a felicidade de ter um reconhecimento, um trabalho notório às faculdades que têm um curso de administração e tecnólogo de gestão. Eu fui convidado a fazer palestra em todas essas instituições, então isso para mim é motivo de muito orgulho, muita alegria, onde eu pude também ir nessas universidades e faculdade para poder apresentar o meu livro e fazer uma distribuição gratuita que na época foi inclusive patrocinada pelo Conselho Regional de Administração. Então você começou a jorrar tudo aquilo que você estava recebendo também nas pessoas para que elas pudessem desenvolver. Perfeito. E hoje eu tenho, né, a felicidade, a convite também do presidente Fabiano. Ele é o presidente da Federação das Associações Comerciais Industriais de Tocantins. Faciete. Então eu fui convidado a ser o superintendente executivo dessa entidade, né? E lá eu desenvolvo várias estratégias, elaboração de projeto, faz a representação institucional naturalmente. A gente cuida da entidade como gestão, é uma entidade pequena, mas que tem uma grande capilaridade, porque hoje ela tem cerca de 30 associações comerciais em todo o estado. E hoje nós estamos desenvolvendo uma outra estratégia junto com o Sebrae Tocantins, que é a prospecção e abertura de mais 20 associações comerciais. Então, para quem não conhece a Faciete, então a Faciete é uma federação das associações comerciais e industriais do estado do Tocantins, ou seja, todas as associações comerciais e industriais dos estados, ela está conectada à federação do seu estado e a federação está conectada à CACB, que é a Confederação das Associações. Exatamente. Então é um sistema confederativo. Perfeito. Né? Um sistema federativo onde nós juntos unimos as forças para poder avançar e fazer a defesa do empresário. Como nós sabemos, existem muitos órgãos e muitas entidades para fiscalizar o empresário, para defender quase ninguém. E a Faciete faz um papel de defesa, assim como as associações comerciais. Então, nós promovemos a campanha natalina com o apoio do governo do estado Tocantins. Bacana. Nós desenvolvemos ações de desenvolvimento das associações, como o próprio Serasa, que a gente está implantando as associações. Fornecemos serviço de certificado digital também para essas associações. E agora tem um projeto muito bacana, muito forte dentro do associativismo, que é a abertura da Câmara da Mulher Empreendedora e da Cultura, a CEMEX. Legal, fortalecendo a parte da mulher empreendedora. Exatamente, nós participamos da Câmara da Mulher Empreendedora no Nacional, né, que é a Antônia, que é a representante da Seara de Araguaína, e agora nós vamos abrir, nesse mês de junho próximo, nós vamos abrir a Câmara da Mulher Empreendedora e da Cultura do Estado Tocantins, e a partir daí starta para que cada associação comercial possa abrir sua Câmara. Para que isso? Para que a gente possa dar um protagonismo feminino dentro das associações, para que a gente possa dar um empoderamento para as mulheres, para que elas possam ocupar o espaço que de fato é delas e está ali reservado para que elas possam crescer junto conosco. Que bacana. Deu para perceber, né, que o tanto da bagagem que o Iranilson tem dentro do seu trabalho. E ele esqueceu de falar que ele fez parte do governo também, no sentido, assumiu a secretaria... Indústria, Comércio e Indústria e Comércio, que é a Secretaria Executiva. Você foi secretário executivo da Secretaria. É até importante você falar isso, porque foi no período pandêmico, né, onde a gente teve que se reinventar em diversas formas. Eu fui convidado a assumir uma Secretaria Executiva, primeiro superintendência, depois fui convidado a assumir a Secretaria Executiva da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado. E ali eu pude empreender outra estratégia de gestão, né, que é a gestão pública. Foi para mim assim de forma muito positiva, com muito saudosismo eu lembro desse momento, até te agradeço por ter lembrado,
tive a oportunidade de fazer parte da equipe da atual gestão, né, do governador Vanderlei Barbosa e também do secretário Beto, a qual eu agradeço muito por essa oportunidade. E hoje a gente tem esse legado, porque a gente tem uma representatividade hoje junto às associações comerciais de todo o estado. Hoje nós estamos 30, até o final do ano nós teremos 50 associações. Essas 30 associações hoje, nós estamos falando, Juliano, na ordem aí de 12 mil empresas afiliadas, né, nessa capilaridade do associativismo empresarial. E nós estamos falando cerca de 80 mil empregos de carteira assinada. Então, é um sistema forte e, como tal, precisa ser valorizado. Sim. Tanto é que nós temos hoje um assento no Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, ligado à Secretaria de Indústria e Comércio, do Desenvolvimento Econômico do Estado, e também temos um assento no Conselho Deliberativo do SEBRAE, dada a importância que essa Federação FACET tem, né, diante do contexto empresarial, junto com as outras federações, como a FIET, a FEComércio, e a FAET, né, e a FAMPEC, e a FEMICO, que agora também faz parte do sistema, no caso do SEBRAE, dada a importância dessa necessidade de estar junto com o Sistema S também. Depois eu quero ter uma oportunidade de falar somente sobre a questão do associativismo, porque é um tema que muito me interessa e a gente vai fazer algo nesse sentido. Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas eu quero já deixar... No próximo intervalo nós vamos falar sobre um projeto mais recente do professor Eranilson, sobre o monge e o executivo. Então, não perca. Fique ligado conosco. Há 30 anos, o IOP foi pioneiro e agora é referência em ortopedia e neurocirurgia. Uma evolução transformadora que ultrapassa fronteiras geográficas. Aqui, excelência, humanidade e cuidado se unem para colocar sua saúde e bem-estar em primeiro lugar. Somos o único centro especializado em neurologia do estado. Nossa infraestrutura é nova, moderna e de alto padrão. Cirurgias, internação, UTI e pronto atendimento, tudo em um só lugar, para sua comodidade e segurança. Somos um hospital completo, moderno e repleto de especialistas apaixonados por cuidar de você. Estamos aqui de volta no nosso terceiro e último bloco e nós vamos falar sobre um projeto muito interessante chamado O Monge e o Executivo. Eu gostaria que o professor Eranilson pudesse falar um pouco sobre esse projeto. Eranilson. Perfeito, obrigado, Juliano, pela oportunidade. Fico muito feliz em poder ser convidado aqui no GV Brasil Cast para falar sobre esse projeto, que é um projeto que já impactou quase 5 mil líderes em todo o Brasil, né? E como você tem essa pegada, né, a nível de Brasil e internacional, eu fico muito à vontade de poder falar disso, né? O Monge Executivo, ele é um livro de um autor chamado James C. Hunter, um americano. É um livro interessante, que é um livro que quando a gente comenta com alguns clientes, ele fala, eu li esse livro tem 20 anos. Eu falei, é verdade. Esse livro a primeira edição dele foi em 2008, né? Mas ainda não tinha chegado no Brasil. No Brasil ele chegou em 2001. Eu até vou pedir para que passe aqui um pouco do vídeo, né, para poder legal, mostrar um pouquinho. É bacana. interessante quando a gente está falando. Legal. E esse livro ele só foi chegar no Brasil em 2001. E o mais interessante, esse livro ele vendeu em quase 100 países no mundo inteiro, né? Quase o mundo inteiro aí. Mas no Brasil foi o país que mais consumiu esse livro. Cerca de 4 milhões de cópias vendidas só aqui no Brasil. Isso significa que nós, brasileiros, né, empresários, líderes, gestores, somos sensíveis ao aspecto da liderança, né? Então, eu conheci a equipe da Forma Treinamento, que é um grupo de empreendedores de São Paulo, e eles fizeram a parceria com o James C. Hunter. Então, o nosso projeto hoje do treinamento do Monge Executivo é um treinamento oficial, validado, aprovado e certificado pelo autor do livro. Então, nós pagamos, inclusive, royalties para o autor do livro. Ele veio ao Brasil algumas vezes, participou do treinamento que foi desenvolvido por essa equipe de São Paulo. Nós temos 2 grandes parceiros lá, empreendedores, que é o Néder Isaac, também é autor de um livro chamado Manhãs Poderosas, é um best-seller para a editora, gente. E tem o Astromar Braga, que é o cara que tem a pegada do lado monge, que junto com o Néder, ele já escreveu um livro chamado Vá Feliz, né, onde ele preza muito esse aspecto da liderança servidora. Aí só para você compreender, né, assim, nós temos 3 frentes de ações do Monge Executivo. Uma delas é a palestra de liderança servidora, certo, que a gente empreende nos ambientes corporativos, poder público, escola, etc. Temos o workshop, o Monge Executivo, que é uma pegada de 8 horas, com toda a estrutura, com toda a preocupação de qualidade que o autor do livro, né, exige que a gente tenha. Essa atividade de workshop são 8 horas de carga horária e a gente realiza
nas cidades, onde a pessoa quiser, a gente faz em company, né, nesse formato. Tem a Certo. apostila, tem uma trilha sonora própria, música ao vivo, tem toda uma pegada. E o terceiro projeto, que é que é o maior deles, dessas imagens, inclusive, que está Sim, passando, sim, legal. é o Imersão Mundo Executivo. Esse Imersão é uma pegada de 2 dias e meio, né, que acontecia somente em São Paulo, até antes da pandemia. E depois da pandemia eu decidi empreender e trazer para o Tocantins. Eu consegui, Juliano, comprovar para a turma, né, para os meus sócios lá de São Paulo, que a gente tinha que trazer para Palmas, que é o coração do Brasil, centro de geodésia do Brasil. Em vez de eu Legal, mandar cara. líderes para São Paulo, como eu fazia antigamente, eu queria fazer em Palmas, ter o privilégio de fazer em Palmas e trazer líderes de todo o Brasil para poder participar aqui desse treinamento Que conosco. legal. Eu queria falar assim, fala um pouco mais, Iranilson, você falou um pouco sobre quais são os produtos, mas para aquela pessoa que não lê o livro, que não conhece, o que, que seria uma liderança servidora? Qual que é o propósito do treinamento? Qual o nível de transformação que vocês buscam com esses workshops, com os treinamentos? Perfeito. Quando a gente fala de liderança servidora ou do mundo executivo, a gente busca o equilíbrio, tá? O equilíbrio profissional, o equilíbrio pessoal, o equilíbrio financeiro e eu procuro também o equilíbrio espiritual e o equilíbrio também das relações humanas. Esses 5 eixos são trabalhados dentro do mundo executivo. Quando eu falo de espiritualidade, as pessoas falam, opa, nós não vamos falar de religião, nós estamos falando de espiritualidade, a conexão sua com Deus. Isso é muito importante. Então a gente trabalha esse equilíbrio. Nós procuramos formar a pessoa para tirar dela o melhor que ela tem. Por que acontece? Geralmente, quando o cara chega no nível de executivo, ele procura formar o nível executivo de tal nível que ele esquece das pessoas. E aí ele começa a machucar as pessoas e esquece que ele tem que trabalhar ao lado humanizado também. Ele tem que humanizar as pessoas e os seus liderados. Por quê? O liderado é reflexo do líder. Então, quando ele vai no treinamento, a gente procura desenvolver e resgatar um pouco da essência dele em relação ao aspecto humano. E nosso treinamento imersão, ele não é um treinamento apenas de auditório. Ele é um treinamento onde você vai aprender a liderar liderando. Onde você vai aprender a liderar na prática. Então, nós fazemos os desafios ali no mosteiro, que a gente simula a pousada. Tem algumas pousadas que a gente realiza o treinamento. Legal. E a gente simula como se fosse um mosteiro em pequenos grupos. Cada grupo tem 2 trainers que já fizeram o treinamento e voltam para servir. E ali a gente vai fazendo as simulações e fazer com que a pessoa tome decisões importantes naquele treinamento, mas que de fato reflete o dia a dia dela como executivo. Iranilson, é um negócio interessante porque é o seguinte, a gente sabe que o mercado está cada vez mais competitivo. E a palavra de ordem, seja para empresário, para executivos, é resultado. Tá certo? E muitas vezes nessa busca desenfreada por resultados, nós passamos em cima de alguns princípios. E a gente fica frio, os nossos relacionamentos muitas vezes não são relacionamentos tão sólidos. E a proposta que eu vejo sobre a questão do monge executivo é você voltar à essência e buscar um equilíbrio para que você possa desempenhar a sua função sem ser... buscar o resultado, mas não só o resultado financeiro, mas o resultado em várias áreas da vida. Perfeito. E vocês começam a trabalhar essa visão, né, na teoria e na prática, através dos exercícios e tudo isso, mostrando que é possível você ter uma vida mais leve, para que você possa ainda assim atingir o seu objetivo, desempenhando alguns princípios estabelecidos aí pelo Perfeito, exatamente. Então, ali dentro, o que acontece? Nós trabalhamos a questão da administração do tempo, que isso é importante para o executivo. Nós trabalhamos a questão da valorização da família. Isso a gente trabalha com um aspecto muito positivo. E nós vamos revezando entre o conteúdo monge e entre o conteúdo executivo. Porque ali no monge, no imersão, nós temos diversos públicos. Tem pessoas que estão com o nível do monge super elevado, as pessoas super espiritualizadas, a pessoa que cuida bem, mas do nível executivo a entrega dela é muito pequena. Sim. Então a gente precisa gerar o equilíbrio, aí nós vamos puxar o lado executivo dela para cima. Por outro lado, como eu havia falado agora há pouco, nós temos pessoas com nível executivo extremamente elevado, mas com o lado monge muito baixo. Nivelar a balança. Exatamente, então a gente vai procurar nivelar esse aspecto para que as pessoas possam se sentir preparada para poder, sobretudo, atender essa expectativa do mercado que hoje em dia, naturalmente, é muito competitivo. E uma pegada muito forte que nós temos agora, Juliana, é a pegada da saúde mental também. Você sabe que no pós-pandemia, por incrível que pareça, eu visito todos os dias empresas, instituições, poder público, eu estou o tempo todo no mercado e eu escuto muito.
Então as pessoas ainda estão muito sofridas em relação à pandemia, perdeu parentes, perdeu amigos, né, perdeu colega de trabalho. Então nós temos hoje uma pegada muito forte nessa área da saúde mental, não somente dentro do imersão e dentro do workshop, mas também nas palestras que a gente empreende, né, com essa pegada também do Monge Executivo. Iranilson, e para quem quer participar, tem algum evento próximo? Como é que está isso aí? Tem alguma coisa planejada para ainda? Perfeito. A minha representação hoje, o trabalho que nós desenvolvemos hoje não é só no Tocantins, é para todo o Brasil. Legal. Nós queremos trazer líderes de todo o Brasil para que possam participar aqui. Mas, de repente, alguma cooperativa, alguém de fora, eu quero que traga o workshop. Nós vamos até a cidade realizar o workshop lá, isso não tem problema. Na modalidade in company, isso para nós é tranquilo. Agora, o imersão, a priori, a decisão da diretoria que a gente só realiza aqui em Palmas nos próximos anos, né? E nós temos hoje dois grandes parceiros aqui no Tocantins, que isso nos permite ganhar braço em todo o Brasil. Um deles é o Sebrae, onde ele nos apoia, dando a oportunidade para que o empresário possa ter um subsídio aí de 50%. Então ele faz a inscrição direta no Sebrae, logo que abrir as inscrições a gente divulga isso, né, nas redes sociais. E nós temos também o Sistema S do Cooperativismo, que é um grande parceiro nosso. As cooperativas já têm por si só a sua essência de liderança servidora, na questão do associativismo, na questão do cooperativismo. Então nós também temos essa entidade como um grande parceiro, sempre que pode manda líderes, né, das cooperativas do Tocantins e de outros estados também para participar conosco. E quem quer fazer contato com vocês, tem algum site, alguma coisa que a gente... Perfeito. Hoje nós temos o canal do Instagram, né, o Workshop O Monge Executivo, e temos também um site, né, o Monge Executivo Imersão Tocantins, que qualquer pessoa que entrar lá poderá verificar, tem vídeo, tem informações, tem dicas, explica com mais detalhe o que é o projeto, né, o que é essa pegada, né? E para quem é do Tocantins, para quem é empresário, poderá procurar o Sebrae para fazer suas inscrições através do Sebrae. Iranilson, parabéns, né, por esse projeto, é um projeto espetacular, né? Nós temos um desafio grande quando a gente traz pessoas de peso como você no nosso podcast. Obrigado. Porque resumir, é muito difícil a gente resumir em 3 blocos o tamanho do conteúdo que a gente poderia explorar aqui. E eu gostaria de falar para a nossa audiência qual que é o motivo, né, de trazer pessoas como o Iranilson. No podcast anterior nós trouxemos aqui um projeto interessante relacionado ao projeto Porto Praia Norte. Está totalmente conectado com o propósito desse podcast, que chama-se GV Brasil Agro, Negócios e Políticas. Tá? Nós estamos falando agora, por exemplo, de liderança. Nós passamos pela parte do empreendedorismo, passamos pelo associativismo. E o que liderança tem a ver com isso? Tem total conexão, porque um líder forte, ele faz uma empresa forte. Uma empresa forte desenvolve empresas fortes, renda, cria emprego e tudo mais. Perfeito. Então, eu fico muito feliz, eu gostaria de te agradecer demais, sei que sua agenda é apertada, de ter arrumado um espaço na sua agenda, já de antemão, já deixo aqui registrado que eu vou te convidar novamente para a gente explorar outros temas, que eu tenho certeza que será de grande valia para a nossa audiência, tá? E conte conosco. Perfeito. A minha missão enquanto hoje empreendedor, enquanto empresário, é preparar líderes e pessoas para poder alcançar os seus sonhos, as suas metas. E quando você prepara líder, você tem pessoas melhores. E esse líder, todo líder tem uma equipe para gerir. Nós somos geridos aqui no município por uma líder, pelo estado por um líder, pelo Brasil por um líder. Quando você tem melhores líderes, você tem melhores resultados, você tem uma sociedade melhor. Então essa é a pegada da liderança servidora. No final é melhorar a sociedade. Com certeza. Não é isso? Muito obrigado. Então tá aí, não deixa de seguir, pesquise lá o Monge Executivo, não deixe de participar, é um treinamento extremamente relevante. Mais uma vez, obrigado, e que Deus te abençoe, e te aguardo no próximo episódio do nosso podcast. Um grande abraço. #gratidão.